Recebe agora, ao vivo, aqui no nosso estúdio, o ex-prefeito de Araraquara e pré-candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva. Edinho, que estava meio voando ali baixo, longe dos holofotes, no meio de uma disputa interna, que ganhou os bastidores do PT, mas acabou extrapolando essas conversas reservadas, chegando até o Palácio do Planalto. Abro aqui a sua conversa com a gente. Primeiro, muito obrigado por participar aqui do live, mas abro essa conversa tentando entender do senhor em que pé que está essa briga. O senhor é tido como favorito, candidato escolhido pelo presidente Lula para ser o próximo presidente do PT, mas a gente viu vários setores tendo ali uma resistência a essa indicação. Fala um pouquinho para a gente a respeito desse desafio de conciliar as forças internas do PT e do que se projeta aí como proposta do senhor para reestruturar o partido, olhando para a eleição de 2026. Bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom dia, Clarissa. Bom dia também ao Pedro, que nos acompanha. E, claro, a todos os assinantes da CNN. Olha, eu me coloco como pré-candidato, né, ainda à presidência do PT. Tenho feito um processo de diálogo constante, né? Desde o mês de janeiro eu tenho percorrido os estados, tenho conversado com lideranças, para que eu possa construir, né, esse campo de diálogo, um campo político, que dê sustentação não só ao PED, né, o processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores, mas também dê sustentação às mudanças que nós precisamos fazer no partido, para que o partido se aproxime cada vez mais da sociedade, para que o partido interprete os desafios da sociedade desse século XXI, principalmente a formação dessa nova classe trabalhadora, né, das novas profissões, para que o partido consiga se reconectar com setores importantes das periferias brasileiras, o partido possa aprimorar seu sistema de funcionamento interno, né? Que o partido encare agendas importantes, como a agenda da transição energética, como a agenda da segurança pública, a priorização da educação como um grande instrumento, né, de ruptura com o processo de exclusão social. Enfim, o PT tem desafios imensos, né? Num mundo cada vez mais conturbado, num mundo onde, infelizmente, nós estamos vivenciando, né, a ascensão de um pensamento fascista extremamente preocupante, né? Um fascismo que também se organiza em setores, infelizmente, da sociedade brasileira, da política brasileira. Então, um partido como o PT tem que ser forte para enfrentar essa agenda e, claro, né, a nossa prioridade é a reeleição do presidente Lula em 26, para que a gente possa dar continuidade a essa reorganização das políticas públicas diante de um Brasil que o presidente Lula assumiu, né, totalmente, na minha avaliação, e falo isso inclusive como ex-prefeito, com as políticas públicas totalmente desorganizadas, um governo desorganizado, né, e um país imerso num ódio, numa polarização absurda. E o presidente Lula vem reconstruindo, né, as organizações, as instituições, né, as relações institucionais da sociedade brasileira, tentando pacificar o país e, claro, tentando reorganizar as políticas públicas, que é o mais importante, para que a gente possa melhorar a vida do povo brasileiro. Então, a eleição do presidente Lula é fundamental nesse sentido e também para que a gente impeça o crescimento dessa expressão fascista que, infelizmente, contamina, hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, a política do nosso país. Prefeito, vou passar a palavra para a Basília Rodrigues, que está lá em Brasília, vai fazer uma pergunta para o senhor. Bom dia, Basília. Oi. E aí, Edinho, tudo bem? Muito bom dia. O senhor tem vindo bastante aqui a Brasília, cheio de reuniões nessa véspera das eleições no PT. Eu quero fazer uma pergunta relacionada com a imagem do governo. O senhor acha que o PT tem parcela de responsabilidade pela dificuldade do governo em somar uma popularidade mais relevante em seu terceiro ano de gestão? Enfim, essa dificuldade do governo em atingir uma popularidade melhor tem a ver com as críticas da população à imagem do próprio PT? Como o senhor vê isso?
Olha, eu penso que o Partido dos Trabalhadores passou, de fato, por um processo difícil, né, de intenso ataque à sua imagem, né, mas eu penso que nós superamos boa parte dessas dificuldades. Penso que a eleição do presidente Lula em 22 restabelece, a princípio, a correlação de forças na sociedade brasileira, criando condições para que o partido também, né, se restabeleça. Né, o presidente Lula, como eu disse agora há pouco, ele passa, né, por um processo de reestruturação das políticas públicas. Nós pegamos, né, um governo onde tudo aquilo que existia de estruturação de políticas públicas, né, seja programas habitacionais, programas de distribuição de renda, de inclusão social, né, políticas públicas na área de infraestrutura, né, mesmo nós estávamos, né, antes da forma como o impeachment, né, da presidenta Dilma, que se caracterizou um golpe, acontecesse, né, com todas as dificuldades que o Brasil enfrentava, nós vivíamos um processo de organização das políticas públicas. Nós tínhamos critérios para que as políticas públicas fossem implementadas no país. Eu penso que a eleição do presidente Lula foi importante para que nós pudéssemos reorganizar esse processo, nós tivéssemos critério, nós estivéssemos estabelecendo critérios para que cada município recebesse recurso, para que cada município soubesse o que ele precisa fazer para ter acesso às verbas de investimento, às verbas de custeio. E eu penso que esses 2 primeiros anos de governo do presidente Lula conseguiu reestruturar, conseguiu reorganizar o governo brasileiro. Agora, claro, né, nós precisamos intensificar as entregas, nós precisamos intensificar as nossas iniciativas e eu penso que nós estamos nesse processo, né, não só de reorganização do Minha Casa Minha Vida, fazendo com que o Bolsa Família tenha porta de entrada, tenha porta de saída, o restabelecimento do PAC, né, o lançamento do pé de meia, agora a criação do crédito do trabalhador, né, e nós temos outras iniciativas. O presidente Lula já falou que nós teremos mais investimentos na política habitacional, nós teremos mais políticas de crédito, principalmente para as novas profissões, né, motoristas de aplicativos, os motoentregadores. Então, agora o governo, eu penso que enfrenta um debate muito importante para a sociedade brasileira, que é o debate da segurança pública, né? Mas, claro, nós temos ainda um caminho imenso pela frente, principalmente na minha avaliação, na área da transição energética. Nós temos muito o que fazer ainda nessa área, né? Mas eu estou muito otimista, porque o Brasil vive um bom momento. Se o governo tem iniciativa, se nós estamos vivendo uma queda do desemprego, se nós estamos tendo um aumento do emprego formal, se nós temos, mesmo com toda essa turbulência internacional, nós temos perspectivas de crescimento econômico, então eu estou muito otimista que o governo do presidente Lula vai recuperar, como alguns indicadores já mostram, a sua popularidade, claro, mas tem uma parte desse trabalho, você tem razão, cabe ao PT. Eu penso que o PT tem que melhorar a sua capacidade de diálogo com a sociedade, nós temos que ter mais presença, principalmente junto à nossa base social. O PT tem que se abrir para outros diálogos, como priorizar a questão da transição energética, que eu penso que o governo está fazendo a sua parte, o PT precisa fazer. O PT também tem que intensificar o debate e o aprimoramento das suas políticas públicas na área de segurança. Então, o partido tem desafios grandes pela frente também. Prefeito, Pedro Venceslau faz uma pergunta para o senhor. Prefeito, no final dos anos 90, se não me engano, em 1993, quando o campo majoritário ainda chamava articulação, houve uma união do campo da esquerda no momento em que houve um racha do campo majoritário. Foi, se não me engano, quando nasceu a articulação de esquerda. Foi a única vez na história do partido que a esquerda dirigiu o PT, às vésperas da eleição presidencial de 94. O senhor acha que isso pode acontecer agora? Amanhã vai ser o lançamento da candidatura de Rui Falcão, que já tem 19 apoios na bancada do PT para ser o candidato do campo da esquerda à presidência do partido. Olha, Pedro, o Rui é uma liderança extremamente respeitada, meu amigo, inclusive, tem muito respeito por ele. Mas, claro, um partido democrático, ele tem que conviver com a diversidade de pensamento.
Ele tem que conviver com a diversidade de concepção de organização partidária. E se o Rui faz uma escolha nesse momento de liderar um setor do PT, eu penso que essa escolha é legítima e precisa ser respeitada por todos nós. Agora, eu vou continuar o meu trabalho enquanto pré-candidato, vou continuar governando, dialogando, governando, eu governei até 31 de dezembro. Vou continuar dialogando, né, com lideranças do PT, vou continuar viajando o Estado, mostrando a minha concepção do atual estágio organizativo do partido, daquilo que o partido tem que fazer para que ele esteja cada vez mais forte, para que ele seja cada vez mais relevante, né, na disputa de rumos da sociedade brasileira, porque eu penso que essa tem que ser a prioridade do PT. O PT tem que entender o seu tamanho, a sua importância, para que a gente dispute rumos na sociedade brasileira. Nós estamos falando, por exemplo, de transição energética, que é um debate tão importante nesse século XXI, né? Nós estamos vivendo a questão da emergência climática, aí vem o Trump e diz que não tem emergência climática, que não tem transição energética, que não tem debate de sustentabilidade. Eu penso que um partido como o PT, nesse momento, tem que reivindicar para ele, né, a formulação de propostas reconhecendo a emergência climática, sim, reconhecendo a importância da transição energética, né, reconhecendo a importância de nós gerarmos riqueza, porque se tem pobreza, nós precisamos continuar gerando riqueza no nosso país e no mundo, mas com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente. Então, um partido como o PT, nesse momento, tem que entrar, sim, nesse debate, que é um debate de rumos para o mundo, ainda mais o Brasil, pela sua capacidade de produção de energia limpa. Portanto, o Brasil tem todas as condições de liderar esse debate da transição energética e o partido, o PT, tem que ser protagonista nesse debate, eu não tenho nenhuma dúvida. Prefeito, de qualquer forma, por mais que essa agenda seja crucial ali para o governo federal e a gente está aí às vésperas da COP30, a gente entende a importância, tem um desafio imediato do governo do presidente Lula. A gente está vendo um governo com a popularidade muito baixa. A gente ouve nos bastidores de conselheiros próximos do presidente Lula que se a eleição fosse hoje, o risco de uma derrota seria enorme. Não há entregas ali concretas, claras, que construam marcas evidentes, que a população consiga reconhecer como sendo deste governo. Claro, tem marcas herdadas de outras gestões do PT, mas está faltando um pouco de resultado mais concreto agora, que seja palpável para a população. E a gente viu ali nas últimas pesquisas, por mais que tenha havido uma leve melhora na última pesquisa da Datafolha, a popularidade do governo está muito ruim para um governo que se propôs a dar uma virada em relação ao bolsonarismo. A pergunta que eu faço para o senhor é: onde foi que o presidente Lula errou nesses últimos 2 anos? O que precisa ser corrigido imediatamente para que ele não acabe derrotado em 2026? Ele ou seu sucessor, caso ele eventualmente até desista de concorrer. Olha, Clarissa, primeiro nós temos que reconhecer que o mundo vive uma situação de polarização política, né? Eu uso sempre uma metáfora que eu digo que a polarização é como se nós tivéssemos um estádio de futebol, né, e metade do estádio uma torcida gritasse e na outra metade a outra torcida tentasse gritar cada vez mais alto, né? E onde as duas torcidas gritam incansavelmente, não há diálogo, né? E se não há diálogo, não há convencimento. A única forma de nós convencermos a sociedade daquilo que nós estamos fazendo é dialogando. Muitas vezes, quando eu digo isso, dizem dentro do PT que eu estou querendo fazer o partido recuar as suas posições. Teve muita gente que reclamou desse posicionamento do mas senhor. Eu não digo que o PT fazer um esforço para romper com a polarização seja recuar nas suas posições. E sim o partido ter a capacidade de dialogar com quem não está dialogando conosco. Porque é simples. Se o presidente Lula ganhou as eleições em 22 por 2 pontos percentuais, se nós queremos vivenciar uma situação diferente em 26, nós temos que trazer uma parte do eleitorado que não votou no presidente Lula em 22. Mas a crítica que se põe aqui é que o presidente Lula não está dialogando nem direito com a própria base, nem com o centro. Eu estou tentando contextualizar
qual o cenário dessa disputa que nós estamos vivenciando hoje. Portanto, há uma polarização. Eu penso que nós temos que fazer um esforço, sim, de aprofundar o diálogo com quem não está dialogando conosco. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, e vou dizer aqui com muita segurança, que a reorganização do governo, o esforço do governo, o esforço do presidente Lula em reorganizar o governo, eu penso que, em boa parte, esse esforço já deu conta da sua demanda, portanto, nós estamos superando essa fase. Eu penso que o governo começa a ter entregas importantes. Eu sou daqueles que sempre disse que o governo precisava ter entregas, né? Que nós iríamos ter condições de dialogar, primeiro com a nossa base social, você está certa, nós temos que dialogar com aqueles que sempre estiveram conosco, mas também dialogando com aqueles que não estão conosco, se nós tivermos entregas, se a sociedade entender o que o governo está fazendo. E penso que essas entregas estão acontecendo, outras entregas vão acontecer ainda. Portanto, eu estou muito otimista na recuperação da popularidade, porque se nós olharmos o pano de fundo, repito, se você tem um país que o PIB cresce mesmo nessa turbulência internacional que nós estamos vivenciando, se você tem um país que o desemprego cai, se o emprego formal cresce, se a renda cresce, claro, nós temos desafios. A inflação dos alimentos é um desafio e o governo está tomando medidas, está desonerando, está tirando taxação, está facilitando a importação de alimentos. Nós vamos vivenciar agora uma super safra no Brasil. Claro que alguns alimentos, como a carne, que se tornou commodities, também é um desafio para o governo. Mas o governo está enfrentando os seus desafios e o cenário é muito favorável. Portanto, eu sou otimista na recuperação da popularidade do governo e sou muito otimista na nossa capacidade de furar essa bolha da polarização e o governo conseguir conversar com uma parcela da sociedade que não dialogou conosco em 22, não dialogou conosco no último período, mas que pode dialogar. Porque não dá para a gente dizer que 48% da sociedade brasileira é contra o governo do presidente Lula. Isso não é verdade. Tem uma parcela, inclusive, de quem não votou em nós em 22, que votou no presidente Lula em eleições anteriores, que votou na presidenta Dilma, que tem votado em nós em eleições municipais, tem votado em nós em eleições para governadores e governadoras. Então, tem abertura para esse diálogo. Agora, o partido, tem que cumprir a sua parte também, não é só o governo. Né? O PT tem que entrar nos debates importantes da sociedade, o PT tem que dar respaldo em debates importantes do governo, portanto, cabe ao partido também ter protagonismo nessa disputa de rumos no nosso país. Prefeito, a gente adoraria poder ficar aqui uma hora conversando, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curtinho no Live CNN. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje, de abrir esse diálogo e fazer aí essa primeira manifestação aí pública, depois de algum tempo aí esperando baixar um pouco essa poeira no PT. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a Basília que está em Brasília, agradeço ao Pedro que está aqui, agradeço a você e aproveito a oportunidade para fazer um convite aos filiados do PT, né? Incluir aqueles filiados que estão distantes, né, que se distanciaram da vida partidária no último período, participe desse processo do PED, né? Participe dos debates, né, e vá em julho votar, se manifeste, né, mostre a sua posição. É muito importante porque, repito, um PT forte significa um partido com capacidade de dialogar com a sociedade brasileira e principalmente disputar rumos no nosso país.